Fala, torcedor e torcedora do Flusão, eu sou o Luca Tremonti, está começando mais um Pitaco News, trazendo todas as notícias do Fluminense desta terça-feira, mas antes da gente começar, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, comentar, opinar o que você acha das notícias que eu vou trazer aqui e também não deixar de deixar o seu like no final do vídeo. Então, começando com a novela Ganso, ganhou mais um capítulo, segundo o jornal A Tribuna. Conselheiros do Santos, através de uma votação virtual, uma reunião virtual, na verdade, vetaram a contratação do Ganso. Foram cerca de 50 conselheiros, mais ou menos, da equipe santista, que votaram, na verdade, nessa reunião. 30, mais ou menos, acabaram indo contra a contratação do Ganso. Então a gente está perto de um desfecho dessa novela e, a princípio, o Ganso vai permanecer sim no Fluminense. Ele que sofre muita resistência por parte desses conselheiros, mas a gente sabe que o interesse do Fernando Diniz, técnico do Santos, é real pelo jogador, mas como eu falei, nessa reunião virtual aí os conselheiros do Santos vetaram a contratação do Ganso e, a princípio, ele fica no Fluminense. Ontem à noite, depois de eu gravar aqui o vídeo sobre as notícias de ontem, saiu uma informação do Netflu de que um clube do Oriente Médio estava de olho no Lucas Claro e fez uma sondagem ao Fluminense pelo zagueiro, mas a diretoria tricolor nem abriu negociação, sequer levou isso para frente, porque acha que o Lucas Claro é muito importante para o elenco tricolor e para o Fluminense atingir os seus objetivos que ele tem nesta temporada de 2021, o Lucas Claro tem que ficar. E eu concordo 100% com isso, zagueiro importantíssimo, vem de uma boa temporada de 2020, 2021 também vem fazendo ótimos jogos, tá fazendo uma dupla perfeita aí com o Nino praticamente, então a gente tem que segurar de qualquer maneira o Lucas Claro. E agora passando para três notícias mais financeiras do Fluminense. O Fluminense chegou a um acordo para pagar dívidas com dois jogadores que jogaram mais ou menos ali na mesma época. O primeiro deles é o Davi, meio-campista que jogou em 2007 e 2008, e o segundo é o Júnior César, lateral esquerdo, que estava na campanha do Fluminense na Libertadores de 2008, ele foi revelado no clube lá atrás também, enfim, teve duas passagens. O Fluminense conseguiu um acordo para pagar essas dívidas com esses atletas. O Davi vai receber um pouco mais de R$ 1 milhão parcelados em 36 vezes e o Júnior César vai receber mais ou menos R$ 1 milhão e 200 mil também parcelado em 36 vezes. Esse foi o acordo que o Fluminense fez. Lembrando que, se atrasar as parcelas, pode haver aí uma multa em cima do clube e aí esse valor vai aumentar. Então vamos torcer para que tudo corra bem e o Fluminense consiga honrar com esse compromisso, o que não deixa de ser uma vergonha, O Fluminense até hoje dever vários jogadores, inclusive jogadores que passaram pelo clube há mais de 10 anos. Enfim, a terceira notícia sobre esse momento financeiro do Fluminense, é que a gente pode dizer assim, é mais preocupante. É uma notícia de um jogador recente sobre o Michel Araújo, o Racing do Uruguai, que foi o clube que ele passou antes de ir para o Fluminense, entrou na FIFA com recurso cobrando o Fluminense, porque o Fluminense também não pagou uma parte do jogador. Lembrando que o Fluminense, em 2020, comprou o Michel Araújo, 50% do Michel Araújo, por US$ 800 mil, mais ou menos. Isso que na época dava 3,3 milhões de reais. O Fluminense conseguiu pagar já metade desse valor, falta outra metade, cerca de 400 mil reais, que o Fluminense não conseguiu pagar devido à pandemia. Essa foi a justificativa. E por fora dessa ação, o Fluminense tenta entrar em acordo com o Racing para, acredito, tirar da FIFA essa denúncia, digamos assim, para o Fluminense não sofrer algumas punições, no caso, perder pontos no Campeonato Brasileiro. Enfim, é alguma coisa que, sendo bem sincero, eu não domino, mas a gente sabe que o Cruzeiro, por exemplo, na Série B do ano passado, por causa de dívidas não pagas, começou a Série B com -6 na tabela. Então acho que o Fluminense tem que correr atrás de qualquer maneira de passar isso, de pagar isso, para não correr esse risco. Lembrando que o Fluminense deve 400 mil, isso na cotação atual dá cerca de 2 milhões de reais. E aí, como eu falei, negocia esse acordo. E para quem não lembra, o Michel Araújo foi negociado com um clube
do Oriente Médio também, o clube do Odair Helman, né? Na verdade, do Emirados Árabes. O clube do Odair Helman, que pagou cerca de 500 mil dólares pelo empréstimo de uma temporada do Michel Araújo e também tem a opção de compra por 3 milhões de dólares, que isso dá quase 17 milhões de reais na cotação atual que a gente vive. Então, para passar rapidamente todas as notícias, novela do Ganso segue, mas a princípio ele fica. Lucas Claro recebeu uma sondagem, mas o clube sequer abriu negociação. O Fluminense fez acordo com 2 jogadores que jogaram em 2008, meio-campo Davi e o Júnior César, para pagar dívidas que eles tinham. E por último, o Racing do Uruguai, clube do Michel Araújo, entrou na FIFA com uma ação contra o Fluminense, alegando que o Fluminense não pagou ainda cerca do que deve, metade do que deve para a equipe uruguaia. Então essas foram as principais notícias desta terça-feira. Lembrando que amanhã a gente tem jogo importante contra o Red Bull Bragantino. A equipe deve ser a mesma que enfrentou o Cuiabá, isso porque o Nino, que está com a seleção olímpica e jogou hoje, né? A equipe olímpica do Brasil venceu por 3-0 a Sérvia. Ao que tudo indica, o Nino não vai chegar a tempo para a partida, então vai ser desfalque por mais um jogo e o Manuel deve permanecer fazendo a dupla de zaga com o Lucas Claro. Então essas foram as notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e também comentar aqui embaixo a sua opinião sobre esses assuntos. Então saudações tricolores, galera, e que a gente faça um bom jogo amanhã e saia com a vitória e com a classificação, que é o mais importante. Tamo junto!